Sejam bem-vindos ao Alma Books, o seu destino para os clássicos da literatura universal. Aqui, cada livro ganha vida, e sua imaginação pode voar livremente. Se você curtir a jornada, deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhuma de nossas aventuras literárias. Aproveite! Platão. A República. Livro 4. Aqui foi Adimanto que tomou a palavra. Que dirias, Sócrates, se te objetassem que não tornas esses homens muito felizes, e isso por culpa deles? Na verdade, a cidade pertence-lhes e não desfrutam de nenhum de seus bens, como outros que possuem terras, constroem belas e grandes casas, mobiliando-as com magnificência, oferecem aos deuses sacrifícios domésticos, dão hospitalidade e, voltando ao que dizias há pouco, têm na sua posse ouro, prata e tudo que, na opinião corrente, assegura felicidade. Dir-se-ia que os teus guerreiros foram instalados na cidade apenas como auxiliares assalariados, sem outra ocupação que não seja a de estar de guarda. Sócrates, deves acrescentar que apenas ganham um sustento e não recebem soldos a mais, com os guerreiros vulgares, de modo que não poderiam viajar à sua custa, se o desejassem, nem dar dinheiro a cortesãs, nem fazer nenhuma dessas despesas que fazem os homens se considerarem felizes. Eis alguns pontos que tu omites, com muitos outros semelhantes, na tua acusação. Adimanto, acrescenta-os, pois, ao que eu disse, se te parece. Sócrates, queres, pois, que te responda para minha defesa? Adimanto, por certo. Sócrates, sem nos afastarmos do caminho que escolhemos, descobriremos, creio eu, o que convém responder. Diremos que não haveria nada de extraordinário no fato de os nossos guerreiros serem felicíssimos assim, que, aliás, ao fundarmos a cidade, não tínhamos em vista tornar uma única classe eminentemente feliz, mas, tanto quanto possível, toda a cidade. De fato, pensávamos que só numa cidade assim encontraríamos a justiça e na cidade pior constituída, a injustiça. Examinando uma e outra, poderíamos pronunciar-nos sobre o que procuramos há muito tempo. Agora julgamos modelar a cidade feliz, não pondo à parte um pequeno número dos seus habitantes para torná-los felizes, mas considerando-a como um todo. Imediatamente depois examinaremos a cidade oposta. Se estivéssemos ocupados a pintar uma estátua e alguém viesse censurar-nos por não aplicarmos as mais belas cores nas partes mais belas do corpo, com efeito, os olhos, que são o que há de mais belo no corpo, teriam sido revestidos não de púrpura, mas de negro, defender-nos-íamos com este discurso. O espantosa personagem, não imagines que devíamos pintar olhos tão belos que deixassem de parecer olhos e fazer a mesma coisa para as outras partes do corpo, mas considera-se, dando a cada parte a cor que lhe convém, criamos um belo conjunto. E no caso presente, não nos forces a acrescentar à condição dos guardas uma felicidade que fará deles tudo menos guardas. Pois poderíamos cobrir os nossos lavradores de roupas suntuosas, coroá-los de ouro e não os obrigar a trabalhar a terra, exceto para o seu prazer. Poderíamos deitar os oleiros em fila junto do lume, fazer que, bebendo e banqueteando-se, não fizessem girar a roda senão quando desejassem ocupar-se da sua obra e, da mesma forma, tomar felizes todos os outros cidadãos, a fim de que a cidade inteira vivesse em alegria. Mas não nos dês esse conselho, porque, se te escutássemos, o lavrador deixaria de ser lavrador, o oleiro de ser oleiro e todas as profissões, cujo conjunto forma cidade, desapareceriam. Além de que a importância destas profissões é menor. Que sapateiros se tornem medíocres e se desacreditem, que se façam passar por aquilo que não são, nada acarreta de terrível para a cidade. Contudo, quando os guardiães das leis e da cidade são guardiães apenas na aparência, vês que a destroem de alto a baixo, enquanto, por outro lado, são os únicos a ter o poder de administrá-la bem e torná-la feliz. Portanto, se somos nós que formamos verdadeiros guardiães, absolutamente incapazes de prejudicarem a cidade, quem faz deles lavradores e como que convivas felizes num panegírico fala de algo diferente de unir a cidade. De sorte que precisamos examinar se, ao instalarmos os nossos guardas, nos propomos torná-los tão felizes quanto possível ou se consideramos a felicidade de toda a cidade, caso em que devemos obrigar os auxiliares e os guardas a assegurá-la e convencê-los, assim como a todos os outros cidadãos, a desempenhar o melhor possível as funções de que são incumbidos. Quando a cidade se tiver desenvolvido e estiver bem organizada, deixaremos que cada classe participe, de acordo com a sua natureza, da felicidade. Adimanto, parece-me que tens razão. Sócrates,
Acredita ser sensato comparar a seguinte observação com as precedentes? Adimanto, qual? Sócrates, pensa nos outros artesãos e vê se não é isso que os desacredita e corrompe também. Adimanto, que é que os desacredita e corrompe? Sócrates, a riqueza e a pobreza. Adimanto, de que maneira? Sócrates, ouve. Achas que o oleiro, tendo enriquecido, irá querer continuar a ocupar-se do seu ofício? Adimanto, acho que não. Sócrates, não se tornará, dia após dia, mais preguiçoso e negligente? Adimanto, sem dúvida. Sócrates, e, por conseguinte, pior oleiro? Adimanto, com certeza. Sócrates, se a pobreza o impede de arranjar ferramentas, ou qualquer outro dos objetos necessários à sua arte, o seu trabalho não sofrerá com isso? Não fará dos seus filhos e aprendizes maus operários? Adimanto, é inevitável. Sócrates, assim sendo, tanto a pobreza quanto a riqueza prejudicam as artes e os artesãos. Adimanto, parece que sim. Sócrates, são, pois, duas outras coisas sobre as quais os guardas devem velar muito atentamente a fim de não penetrarem na cidade sem o seu conhecimento. Adimanto, quais são? Sócrates, a riqueza e a pobreza, pois uma engendra o luxo, a preguiça e o gosto pelas novidades. A outra, a baixeza e a maldade, e da mesma forma, o gosto pelas novidades. Adimanto, sem dúvida. Contudo, Sócrates, considera isto. Como é que a nossa cidade, não possuindo riquezas, estará em condições de fazer a guerra, mormente se for obrigada a lutar contra uma cidade rica e poderosa? Sócrates, claro que a luta contra uma cidade assim é difícil, mas é mais fácil contra duas de igual força. Adimanto, que queres dizer com isso? Perguntou. Sócrates, em primeiro lugar, se houver luta corporal, os nossos atletas guerreiros não terão de combater homens ricos? Adimanto, sim. Sócrates, mas, Adimanto, não creis que um lutador treinado da melhor maneira possível é capaz de enfrentar facilmente dois lutadores ricos e demasiadamente alimentados? Adimanto, talvez não, se tiver de lutar contra os dois ao mesmo tempo. Sócrates, nem mesmo se ele conseguisse fugir do primeiro, e depois, virando-se, atacar o que o persegue e repetir muitas vezes esta manobra, debaixo de sol e grande calor? Um homem assim não venceria até mais de dois adversários? Adimanto, não seria muito de admirar se o fizesse. Sócrates, e não creis que os ricos conhecem melhor a ciência e a prática da luta do que as da guerra? Adimanto, não duvido. Sócrates, logo, acredito que os nossos atletas lutarão facilmente contra homens 2 e 3 vezes mais numerosos. Adimanto, parece-me que tens razão. Sócrates, imagina agora que mandassem uma embaixada a outra cidade para dizer o que seria verdade. O ouro e a prata não são usados entre nós. Não temos o direito de possuí-los, mas vós tendes esse direito. Combatei conosco e tereis os bens do inimigo. Acreditas que haveria pessoas que, depois de ouvirem estas palavras, preferissem fazer a guerra a cães sólidos e vigorosos, em vez de a fazerem, aliando-se a esses cães, a ovelhas gordas e delicadas? Adimanto, penso que não. Mas, se numa única cidade se acumulam as riquezas das outras, é de temer que isso constitua um perigo para a cidade que não é rica. Sócrates, que ingênuo que és em acreditar que outra cidade diferente da que fundamos merece tal nome. Adimanto, e por que não? Sócrates, às outras cidades é necessário dar nomes e significação mais amplas, porque cada uma delas é múltipla, e não uma. Cada cidade encerra, pelo menos, 2 cidades inimigas uma da outra, a dos pobres e a dos ricos, e cada uma delas subdivide-se em várias outras. Se as considerares como formando uma só, ficarás decepcionado, mas se as tratares como múltiplas, dando a umas as riquezas, os poderes ou mesmo as pessoas das outras, terás sempre muitos aliados e poucos inimigos. E, enquanto a tua cidade for sabiamente administrada, como acabamos de estabelecer, será a maior de todas, não digo em fama, mas a maior na realidade, ainda que composta apenas por 1000 guerreiros. Pois não encontrarás facilmente uma cidade tão grande nem entre os gregos nem entre os bárbaros, embora existam muitas que parecem ultrapassá-la várias vezes em tamanho. Pensas o contrário? Adimanto, certo que não. Sócrates, porventura, não seria este limite que os nossos magistrados podem dar ao desenvolvimento da cidade,
além do qual não deveria estender-se? Adimanto, qual é esse limite? Sócrates, a meu ver, é este, até o ponto em que, aumentada, conserva sua unidade, a cidade pode estender-se, mas não para além disso. Adimanto, muito bem. Sócrates, assim, recomendaremos também aos guardas que zelem com maior cuidado para que a cidade não seja nem pequena nem grande, mas para que seja de proporções suficientes, conservando ao mesmo tempo a sua unidade. Adimanto, e com isto não lhes recomendar nada muito difícil. Sócrates, menos difícil ainda é a recomendação que mencionamos há pouco, quando dissemos que era preciso relegar para as outras classes a criança medíocre nascida dos guardas e elevar a condição de guarda criança bem dotada nascida nas outras classes. Isto tinha o propósito de mostrar que também se deve confiar aos outros cidadãos a função com a qual estão naturalmente aptos, e só essa, a fim de que cada um, ocupando-se da sua tarefa própria, seja uno e não múltiplo, e assim a cidade se desenvolva, permanecendo uma, e não tornando-se múltipla. Adimanto, com efeito, trata-se de uma questão menos importante que aquela. Sócrates, as nossas prescrições, caro Adimanto, não são, como poderia julgar, numerosas e importantes. São todas simples com a condição de se observar apenas um ponto, único em importância ou, melhor, o único suficiente. Adimanto, qual é? Sócrates, a educação da infância e da juventude. Porque, se os jovens forem convenientemente educados e se tornarem homens esclarecidos, compreenderão facilmente tudo isto e o que de momento deixamos de lado, a propriedade das mulheres dos casamentos e a procriação dos filhos, coisas que, segundo o provérbio, devem ser tão comuns quanto possível. Adimanto, será ótimo. Sócrates, logo que a nossa cidade se tenha desenvolvido como um círculo. Um bom sistema de educação e ação, quando preservados de toda e qualquer alteração, cria bons caráteres, e por outro lado, os caráteres honestos que receberam essa educação tomam-se melhores do que aqueles que os precederam, sob diversos aspectos, e entre outros, sob a procriação, como se verifica com os outros animais. Adimanto, é lógico. Sócrates, finalmente, resumindo, faz-se necessário que os responsáveis pela cidade se esforcem porque a educação não se em seu conhecimento, que velem por ela a todo momento e, correr todo o cuidado possível, evitem que nada de novo, no que diz respeito à ginástica e à música, se introduza contra as regras estabelecidas com receio de que, se alguém disser os homens apreciam mais os cantos mais novos, vá-se imaginar talvez que o poeta se refere não a áreas novas, mas a uma nova maneira de cantar, e que disso se faça o elogio. Ora, não se deve nem louvar nem admitir semelhante interpretação porque é de recear que a passagem a um novo gênero musical ponha tudo em perigo. Com efeito, nunca se atacam as formas da música sem abalar as maiores leis das cidades, como diz Damon, e eu concordo com ele. Adimanto, inclui-me também entre os que assim pensam. Sócrates, pois é nela, na música, segundo parece, que os magistrados devem edificar o seu corpo de guarda. Adimanto, sem dúvida, o desprezo das leis insinua-se aí facilmente sem que se dê conta. Sócrates, sim, sob a forma de jogo e como se não causasse nenhum mal. Adimanto, a princípio, não faz senão introduzir, pouco a pouco, e infiltrar-se suavemente nos usos e costumes. Daí, sai mais forte e passa às relações sociais. Em seguida, das relações sociais marcha sobre as leis e as constituições com muita insolência até que, finalmente, haja consumado a ruína total dos cidadãos e do Estado. Sócrates, é realmente assim? Adimanto, é o que me parece. Sócrates, mais uma razão, pois, como dizíamos no começo, para que os nossos jovens devam participar de jogos mais legítimos. Se os seus jogos são desregrados, eles também o serão e não poderão tornar-se quando adultos, homens obedientes às leis e virtuosos. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, ao passo que, quando as crianças jogam honestamente desde o começo, a ordem, por meio da música, penetra nelas e, ao contrário do que acontece no caso que citavas, acompanha-os por toda parte, aumenta-lhes a força e revigora na cidade o que nela estiver em declínio. Adimanto, é a pura verdade. Sócrates, e também descobrem essas regras que parecem de pouca importância e que os seus predecessores deixaram cair em desuso. Adimanto, quais são elas? Sócrates, por exemplo, as que ordenam aos jovens que respeitem o silêncio, quando convém, em presença dos anciãos, que os ajudem a sentar-se,
que se levantem para lhe cederem o lugar, que rodeiem os pais de cuidados, e as que respeitam ao corte dos cabelos, às roupas, ao calçado, ao aspecto exterior do corpo e outras coisas semelhantes. Não é que descobrirão estas regras? Adimanto, creio que sim. Sócrates, tolice seria, pois, legislar sobre estas matérias, dado que os decretos promulgados, orais ou escritos, não teriam efeito e não poderiam ser cumpridos. Adimanto, e como poderiam ser, então? Sócrates, o impulso dado pela educação, adimanto, determina tudo o que se segue. Por isso, o semelhante não apela sempre para o seu semelhante? Adimanto, sim. Sócrates, poderíamos dizer que, no fim, este impulso conduz a um grande e perfeito resultado, seja para o bem ou para o mal. Adimanto, sem dúvida. Sócrates, tal a razão pela qual não irei mais longe e não empreenderei legislar acerca disso. Adimanto, tens razão. Sócrates, mas agora, em nome dos deuses, que faremos no que concerne aos negócios da agora, aos contratos que os cidadãos das diversas classes aí celebram entre si, e se quiseres, aos contratos de mão de obra? Que faremos no que concerne às injúrias, às violências, à apresentação das solicitações, à organização dos juízes, à instituição e ao pagamento das taxas que poderiam ser necessárias sobre os mercados e nos portos, e, em geral, à regulamentação do mercado, da cidade, do porto e do resto? Ousaremos legislar sobre tudo isto? Adimanto, não convém fazer tais prescrições a pessoas honradas. Elas mesmas descobrirão facilmente a maior parte das regras que é preciso estabelecer nessas matérias. Sócrates, sim, meu amigo, se Deus lhes conceder manter intactas as leis que enumeramos mais acima. Adimanto, do contrário, todos passarão a vida a fazer um grande número de tais regras e a reformá-las, na suposição de que chegarão a melhor. Sócrates, equivale a dizer que viverão como esses doentes que a intemperança impede de abandonar um mau regime. Adimanto, exatamente. Sócrates, essas pessoas passam o tempo de forma encantadora. Tratando-se, não chegam a nada, exceto a complicar e agravar as suas doenças. E esperam, sempre que se lhes aconselha um remédio, que graças a ele se tornarão saudáveis. Adimanto, e a doença desses doentes? Sócrates, e não é um traço engraçado deles o fato de considerarem seu pior inimigo aquele que lhes diz a verdade, isto é, que, enquanto não renunciarem a embriagar-se, a encher-se de comida, a entregar-se à libertinagem e à preguiça, nem remédios, nem cautérios, nem simpatias, nem amuletos, nem outras coisas do mesmo gênero lhe servirão de nada? Adimanto, na verdade, esse traço não me parece nada engraçado, dado que não existe graça em irritar-se contra quem dá bons conselhos. Sócrates, pelo que vejo, não és um admirador de tais homens. Adimanto, juro que não, por Zeus. Sócrates, logo, nem tampouco aprovarás toda a cidade que se comporta como acabamos de dizer. Com efeito, não te parece que fazem a mesma coisa que esses doentes às cidades mal governadas que proíbem os cidadãos, sob pena de morte, de tocar no conjunto da sua constituição, ao passo que aquele que serve esses cidadãos da maneira mais agradável e os lisonjeia, empenhado em antecipar-se, em prever os seus desejos, e hábil a satisfazê-los, é tratado como homem virtuoso, sábio, profundo e honrado por elas? Adimanto, sim, elas fazem precisamente o mesmo e de modo algum as aprovo. Sócrates, que dizer, então, dos que consentem, que se apressam até a servir tais cidades? Não admira sua coragem e complacência? Adimanto, sim, de certo, exceto os que se deixam enganar e se julgam políticos autênticos porque são louvados pela multidão. Sócrates, que me dizes? Não desculpas esses homens? Achas que uma pessoa que não sabe medir, a quem outras pessoas no mesmo caso diriam que tem 4 covados, poderia evitar pensar que é essa sua medida? Adimanto, não o creio. Sócrates, não te indignes, pois, contra eles. Com efeito, esses homens são os mais encantadores do mundo. Fazem leis sobre os assuntos que enumeramos há pouco e reformam-nas, supondo que conseguirão por fim as fraudes que se cometem nos contratos e nos negócios de que ainda agora falávamos. Não sabem que, na realidade, cortam as cabeças de uma hidra. Adimanto, de fato, não fazem outra coisa. Sócrates, eu não creio que, numa cidade mal ou bem governada, o verdadeiro legislador devesse se preocupar com este tipo de leis.
No primeiro caso, porque são inúteis e de nenhum efeito. No segundo, porque qualquer pessoa descobrirá uma parte e a outra derivará das instituições já estabelecidas. Adimanto, que outras leis, pois, nos falta estabelecer? Sócrates. Amis, nenhuma. Mas a apoio, ao Deus de Delfos, falta fazer as maiores, as mais belas e as primeiras das leis. Adimanto. Quais? Sócrates. As que se referem à construção dos templos, aos sacrifícios dos deuses e ao enterro dos mortos e às cerimônias que nos tornam as suas almas propícias. Com efeito, não possuímos esta ciência. Por isso, ao fundarmos a cidade, não devemos obedecer a mais ninguém, se formos prudentes, nem aceitar outro guia além da nossa pátria. Ora, este Deus, em tais assuntos, é o guia nacional de todos os homens, pois distribui os seus oráculos assentados sobre a Onfale, no centro da terra. Adimanto, dizes bem, e assim faremos. Sócrates, suportamos, pois já fundada a tua cidade. Agora, arranja onde quiseres uma luz suficiente, chama o teu irmão, Polemarco, e os outros e considera se nos é possível ver onde reside nela a justiça, onde a injustiça, em que diferem uma da outra e qual das duas deve possuir quem quiser ser feliz, quer escape ou não aos olhos dos deuses e dos homens. Glauco, e como se não dissesses nada? Com efeito, prometeste-nos que serias tu a fazer essa pesquisa, pretendendo que seria ímpio para te não ajudar a justiça por todos os meios ao teu alcance. Sócrates, é verdade que fiz a promessa que aludiste, portanto, devo cumpri-la, mas precisais me auxiliar. Glauco, assim o faremos. Sócrates, espero que deste modo encontremos o que procuramos. Se a nossa cidade foi bem fundada, creio que nosso estado é perfeito. Glauco, necessariamente. Sócrates, claro, pois é evidente que é sábia, corajosa, ponderada e justa. Glauco, evidente. Sócrates, logo, qualquer que seja a virtude que encontrarmos nela, as virtudes restantes serão as que nos falta descobrir. Glauco, sem dúvida. Sócrates, se de 4 coisas procurássemos uma, seja em que assunto for, e esta se nos apresenta-se no começo, saberíamos o suficiente acerca dela. Mas, se tivéssemos primeiramente conhecimento das outras 3, por isso mesmo conheceríamos a coisa procurada, porque é evidente que não seria senão a coisa restante. Glauco, tens razão. Sócrates, logo, visto que os objetos da nossa pesquisa são em número de 4, não devemos adotar este método? Glauco, de pleno acordo. Sócrates, evidentemente, no caso que nos ocupa, creio que é a sabedoria primeira que se vê, mas noto que a seu respeito surge um fato singular. Glauco, qual? Sócrates, a cidade que fundamos parece-me de fato sábia, sendo que é prudente nas suas deliberações. Não achas? Glauco, sim. Sócrates, e, evidentemente, a prudência nas deliberações é uma espécie de ciência. De fato, não é por ignorância, mas por ciência, que se delibera bem. Glauco, claro. Sócrates, mas há em nossa cidade ciência de toda espécie. Glauco, sem dúvida. Sócrates, é pela ciência dos carpinteiros que se pode dizer que a cidade é sábia e prudente nas suas deliberações? Glauco, de modo algum. Tal ciência fará dizer que ela é hábil na arte da carpintaria. Sócrates, logo, não é porque delibera com sabedoria sobre a melhor maneira de realizar as obras de carpintaria que a cidade deve ser considerada sábia? Glauco, por certo que não. Sócrates, será pela sua ciência em obras de bronze ou outros metais? Glauco, por nenhuma dessas ciências. Sócrates, e também não pela da produção dos frutos da terra, porque isto corresponde à agricultura? Glauco, assim também me parece. Sócrates, há, porventura, na cidade que acabamos de fundar, uma ciência que reside em certos cidadãos, pela qual essa cidade delibera não sobre uma das partes que a compõem, mas sobre o seu próprio conjunto, para conhecer a melhor maneira de se comportar em relação a si mesma e às outras cidades? Glauco, sem dúvida que há. Sócrates, qual é a ciência? E em que cidadão se encontra? Glauco, é a que tem por objeto a conservação do Estado e encontra-se nos magistrados a que há pouco chamávamos de guardiães perfeitos. Sócrates, e, em virtude dessa ciência, como consideras a cidade? Glauco,
Considero-a prudente nas suas deliberações e verdadeiramente sábia. Sócrates. Mas quais são os que, na tua opinião, se encontram em maior número na cidade? Os ferreiros ou os verdadeiros guardiães? Glauco. Os ferreiros. Sócrates. Logo, de todos os organismos que tiram o nome da profissão que exercem, o dos magistrados será o menos numeroso? Glauco. Sim. Sócrates. Por isso, é na classe menos numerosa e na ciência que nela reside, é naqueles que estão à cabeça e governam que toda cidade, fundada segundo a natureza, deve ser sábia. E os homens desta raça são naturalmente muito raros e a eles compete participar na ciência que, única entre as ciências, merece o nome de sabedoria. Glauco. Não há dúvida. Sócrates. Descobrimos assim uma das 4 virtudes procuradas e a parte da cidade em que reside. Glauco. A mim, pelo menos, parece que a descobrimos de maneira satisfatória. Sócrates. Quanto à coragem e à parte da cidade em que reside, parte por causa da qual a cidade é considerada corajosa, não é difícil vê-las. Glauco. Como assim? Sócrates. Há um meio de verificar se unir a cidade é covarde ou corajosa levando em consideração outra coisa que não é essa parte da cidade que faz a guerra e pega em armas por ela? Glauco. Nenhum. Sócrates. Por isso, não pensei que os outros cidadãos, covardes ou corajosos, tenham o poder de dar à cidade um outro desses caráteres. Glauco. Com efeito, não o tem. Sócrates. Portanto, nossa cidade será corajosa por uma parte dela própria e porque possui nessa parte a força de conservar constantemente intacta sua opinião sobre as coisas a temer, isto é, as que, em número e natureza, o legislador designou na educação. Ou não é a isto que chamas coragem? Glauco, não compreendi muito bem o que disseste, explica-te melhor. Sócrates, eu disse que a coragem é uma espécie de salvaguarda. Glauco, que espécie de salvaguarda? Sócrates, há da opinião que a lei fez nascer em nós, por intermédio da educação, a respeito das coisas a temer, o seu número e a sua natureza. E eu entendia por salvaguarda constante desta opinião o fato de alguém a manter a salvo no meio das dores e prazeres, dos desejos e temores, e de não abandoná-la. Vou-te explicar isto com uma comparação, se quiseres. Glauco, claro que quero. Sócrates, sabes que os tintureiros, quando querem tingir a lã de púrpura, começam por escolher uma só espécie de lã, a branca. Em seguida, preparam-na, sujeitam-na a um longo tratamento, para que adquira o melhor possível o brilho da cor. Por último, mergulham-na na tinta. E o que se tinge desta maneira é indelével. A lavagem, feita com ou sem dissolventes, não lhe desbota a cor. Ao contrário, bem sabes o que acontece quando não se procede assim, quando se fingem lãs de outra cor ou mesmo lã branca sem prepará-la. Glauco, sei que a cor desbota e se torna feia. Sócrates, concorda, então, que procedemos, na medida das nossas forças, a uma operação semelhante, ao escolhermos os guerreiros e ao educá-los na música e na ginástica. Não penses que foi outra nossa intenção. Estávamos empenhados em que tivessem o melhor conhecimento possível das leis, a fim de que, graças à sua natureza e a uma educação apropriada, tivessem, sobre as coisas a temer e o resto, uma opinião indelével, que não pudesse ser apagada por esses dissolventes terríveis que são prazer, mais poderoso na sua ação do que qualquer álcali ou lixívia, a dor, o medo e o desejo, mais poderosos que qualquer dissolvente. E esta força que salvaguarda a opinião reta e legítima, no que diz respeito às coisas que são ou não são de recear, que eu invoco, que eu considero coragem, se nada tens a objetar. Glauco, eu não sei o que dizer, pois me parece que, se a opinião sobre essas mesmas coisas não for o fruto da educação, se for selvagem ou servil, não a considerarás estável e dar-lhe-ás outro nome. Sócrates, tens muita razão. Glauco, aceito, então, a tua definição da coragem. Sócrates, ao menos aceita-a como a da coragem política, e terás razão. Mas sobre este ponto, se quiseres, discutiremos melhor em outra oportunidade. Agora, não é a coragem que procuramos, mas a justiça. Por isso, creio que não devemos falar sobre este assunto. Glauco, está certo. Sócrates, ainda nos falta descobrir 2 virtudes na cidade, a temperança e o objeto de toda a nossa pesquisa, a justiça. Glauco, perfeitamente. Sócrates, que faríamos para encontrar a justiça sem nos ocuparmos da temperança? Glauco,
Não sei, mas gostaria que ela não se apresentasse antes de examinarmos a temperança. Se queres me agradar, começa por analisar esta última. Sócrates, seria um erro recusar-te agradar. Glauco, examina, pois. Sócrates, e o que passo a fazer? Em verdade, ela se assemelha, mais do que as virtudes precedentes, a um acordo e a uma harmonia. Glauco, como assim? Sócrates, a temperança outra coisa não é que um domínio que se exerce sobre certos prazeres e paixões, como indica, de uma forma que não considero exagerada, a expressão comum senhor de si mesmo e outras semelhantes, que são, por assim dizer, vestígios desta virtude. Não te parece? Glauco, certamente. Sócrates, mas a expressão senhor de si mesmo não é ridícula? Aquele que é senhor de si mesmo é também, acredito, escravo de si mesmo, e aquele que é escravo é também senhor, porque ambas as expressões se referem à mesma pessoa. Glauco, não há dúvida. Sócrates, esta expressão parece-me querer dizer que existem duas partes na alma humana, uma superior em qualidade e outra inferior. Quando a superior comanda a inferior, disse que é o homem senhor de si mesmo, o que é, sem dúvida, um elogio. Mas quando, devido a uma má educação ou a uma má frequência, a parte superior, que é menor, é dominada pela massa dos elementos que compõem a inferior, censura-se este domínio como vergonhoso e disse que o homem em semelhante estado é escravo de si mesmo. E corrupto. Glauco, parece-me sensata essa explicação. Sócrates, atenta agora para nossa jovem cidade. Verás uma dessas condições realizada e dirás que é com razão que se lhe chama senhora de si mesma, admitindo que se deve chamar moderado e senhor de si mesmo a tudo aquilo em que a parte superior comanda a inferior. Glauco, atento e vejo que falas verdade. Sócrates, é claro que também descobrirás nela, em grande número e feitio, paixões, prazeres e dores, sobretudo nas crianças, nas mulheres, nos escravos e na turba de homens de baixa condição que são considerados livres. Glauco, sim, sem dúvida. Sócrates, porém, quanto aos sentimentos simples e moderados que o raciocínio dirige e que acompanham a inteligência e a reta opinião, só os encontrarás em raras pessoas, aquelas que, dotadas de excelente caráter, foram formadas por uma excelente educação. Glauco, é verdade. Sócrates, não percebes também que, na tua cidade, os desejos da turba dos homens de baixa condição são dominados pelos desejos e pela sabedoria do número menor dos homens virtuosos? Glauco, percebo. Sócrates, se é possível dizer de uma cidade que é senhora dos seus prazeres, das suas paixões e de si mesma, é desta que é preciso dizê-lo. Glauco, não há dúvida. Sócrates, e por isso mesmo, pode-se concluir que ela possui temperança, não? Glauco, com toda certeza. Sócrates, e se, em qualquer outra cidade, os governantes têm a mesma opinião a respeito dos que devem mandar, na nossa cidade também residirá esse acordo, não é assim? Glauco, claro. Sócrates, ótimo. E quando os cidadãos alojam tais disposições, em quem dirias que se encontra a moderação, nos governantes ou nos governados? Glauco, em uns e em outros. Sócrates, vês que era bem fundada a nossa conjectura, quando dizíamos que a moderação se assemelha a uma harmonia. Glauco, por que razão? Sócrates, porque não se dá com ela o mesmo que com a coragem e a sabedoria, que, residindo respectivamente numa parte da cidade, tornam esta corajosa e sábia. A moderação não atua assim, espalhada no conjunto do Estado, põe em uníssono da oitava os mais fracos, os mais fortes e os intermédios, sob a relação da sabedoria, se quiseres, da força, se também quiseres, do número, das riquezas ou de qualquer outra coisa semelhantes. De sorte que podemos dizer, com toda razão, que a moderação consiste nessa concórdia, harmonia natural entre o superior e o inferior quanto à questão de saber quem deve mandar, tanto na cidade como no indivíduo. Glauco, estou de pleno acordo contigo. Sócrates, temos assim três virtudes que foram descobertas na nossa cidade: sabedoria, coragem e moderação para os chefes, coragem e moderação para os guardas, moderação para o povo. No que diz respeito à quarta, pela qual esta cidade também participa na virtude, que poderá ser? E evidente que é a justiça. Glauco, é evidente. Sócrates, agora, Glauco, como caçadores,
Precisamos nos colocar em círculo em volta do matagal e evitar que a justiça fuja e se esvaia diante dos nossos olhos. Não tem dúvida que ela está aqui, em qualquer parte. Portanto, olha, esforça-te por procurá-la. Talvez sejas o primeiro a vê-la e então avise-me. Glauco, bem que gostaria. Mas, se me tomares como seguidor, capaz de descobrir o que se lhe assinala, poderás utilizar muito melhor as minhas forças. Sócrates, segue-me, pois. Mas, antes, invoca comigo a ajuda dos deuses. Glauco, e o que vou fazer? Só te peço que me sirvas de guia. Sócrates, claro que sim. O local está oculto e é de difícil acesso, é escuro e cheio de obstáculos, mas precisamos avançar. Glauco, sim, precisamos avançar. Sócrates, depois de ter observado por algum tempo, e provável que estejamos na boa pista, Glauco, creio que a caça não nos escapará. Glauco, boa notícia. Sócrates, na verdade, eu e tu somos bem pouco perspicazes. Glauco, por que o dizes? Sócrates, porque já faz muito tempo, desde o início desta conversa, que o objeto da nossa pesquisa parece rolar aos nossos pés e nós, grandes tolos, não o vimos. Como as pessoas que procuram às vezes o que tem nas mãos, em vez de olharmos para o que estava diante de nós, examinávamos um ponto distante. Foi talvez por isso que o nosso objeto fugiu de nós. Glauco, que queres dizer? Sócrates, digo que há muito que falamos da justiça sem disso nos darmos conta. Glauco, longo preâmbulo para quem anseia escutar. Sócrates, agora, pois, vê se tenho razão. O princípio que estabelecemos de início, ao fundarmos a cidade, e que devia ser sempre observado, esse princípio ou uma das suas formas é, creio, a justiça. Nós estabelecemos, e repetimos muitas vezes, que cada um deve ocupar-se na cidade apenas de uma tarefa, aquela para a qual é mais apto por natureza. Glauco, foi o que estabelecemos. Sócrates, mais ainda, que a justiça consiste em fazer o seu próprio trabalho e não interferir no dos outros. Muitos disseram isto e nós próprios o dissemos muitas vezes. Glauco, efetivamente, dissemos. Sócrates, assim, esse princípio que ordena a cada um que desempenha sua função própria poderia ser, de certo modo, a justiça. Sabes o que me leva a pensar assim? Glauco, dize-o. Sócrates, parece-me que, na cidade, o complemento das virtudes que examinamos, moderação, coragem e sabedoria, é esse elemento que deu a todas o poder de nascerem e, após o nascimento, as preserva na medida em que está presente. Ora, dissemos que a justiça seria o complemento das virtudes procuradas, se descobríssemos as outras três. Glauco, assim deve ser. Sócrates, se fosse necessário decidir qual dessas virtudes é a que, pela sua presença, contribui em maior dose para a perfeição da cidade, seria difícil dizer se há conformidade de opinião entre os governantes e os governados. Ou nos guerreiros, a salvaguarda da opinião legítima a respeito das coisas que se deverá ou não temer, ou a sabedoria e a vigilância entre os que governam ou se o que contribui, sobretudo, para essa perfeição é a presença, na criança, na mulher, no escravo, no homem. Livre, no artesão, no governante e no governado, dessa virtude, pela qual cada um se ocupa da sua tarefa própria e não interfere na dos outros. Glauco, difícil, por certo, decidir tal questão. Sócrates, assim, ao que me parece, a virtude que mantém cada cidadão nos limites da sua própria tarefa concorre, para a virtude de uma cidade, com a sabedoria, a moderação e a coragem dessa cidade. Glauco, não há dúvida. Sócrates, mas não dirás que é a justiça essa força que concorra com as outras para a virtude de uma cidade? Glauco, sim, por certo. Sócrates, examina ainda a questão da seguinte maneira, para ver se a tua opinião continua a ser a mesma. Encarregarás os magistrados de julgar os processos? Glauco, certamente. Sócrates, e procurarão eles, ao fazê-lo, outra felicidade que não seja esta, impedir que cada parte fique com os bens da outra ou seja privada dos seus? Glauco, não, nenhuma outra finalidade. Sócrates, e isso é justo? Glauco, sem dúvida. Sócrates, mais uma prova, pois, de que a justiça significa guardar apenas os bens que nos pertencem e em exercer unicamente a função que nos é própria. Glauco,
Perfeitamente. Sócrates, nesse caso, vejamos se pensas igual a mim. Se um carpinteiro resolver exercer o ofício de sapateiro ou um sapateiro de carpinteiro e trocarem entre si as ferramentas ou os respectivos salários, ou se um mesmo homem exercesse a um só tempo estes dois ofícios e se todas as mudanças possíveis, exceto aquela que vou dizer, se produzirem, creis que com isto possam advir muitos danos à cidade? Glauco, não, por certo. Sócrates, se, por outro lado, um homem que a natureza predispôs para ser artesão ou a exercer qualquer outra atividade lucrativa, orgulhoso de sua riqueza, do grande número das suas relações, da força ou de outra vantagem semelhante, tenta elevar-se à categoria de guerreiro, ou um guerreiro à categoria de magistrado, sem que ambos possuam aptidão para tal, ou se um mesmo homem procura desempenhar todas estas funções ao mesmo tempo, creis, como eu, que estas mudanças e esta confusão provocam a ruína da cidade? Glauco, infalivelmente. Sócrates, a confusão entre essas três classes acarreta para a cidade o máximo da deterioração e, com toda razão, pode-se considerar esta desordem o maior dos malefícios. Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, não é a injustiça o maior malefício que se pode cometer contra a cidade? Glauco, sim, é. Sócrates, logo, é nisso que consiste a injustiça. Ao contrário, quando a classe dos homens de negócios, a dos guerreiros e a dos magistrados exercem a sua função própria e só se ocupam dessa função, não é o inverso da injustiça e o que torna a cidade justa? Glauco, acredito que não pode ser de outra maneira. Sócrates, não afirmemos ainda categoricamente, porém, se reconhecermos que esta concepção, se aplicada a cada homem em particular, é também a justiça, então receberá a nossa aprovação. Do contrário, dirigiremos a nossa análise para outra direção. Agora, completemos esta investigação que, conforme pensávamos, nos devia permitir divisar mais facilmente a justiça do homem, se tentássemos primeiramente descobri-la em algum modelo mais amplo que a contivesse. Pareceu-nos que esse indivíduo era a cidade. Por isso, fundamos uma tão perfeita quanto possível, sabendo muito bem que a justiça se encontraria numa cidade bem governada. Vamos transladar agora para o indivíduo o que encontramos na cidade. Se concluirmos que a justiça é isso, tanto melhor. Contudo, se descobrirmos que a justiça é outra coisa no indivíduo, voltaremos a atenção para a cidade. Pode ser que, comparando estas concepções e pondo-as em contato uma com a outra, façamos brotar a justiça como o fogo de uma pederneira. Em seguida, quando ela se tiver tornado evidente, fixaremos em nossas almas. Glauco, é o que se denomina proceder com método. É assim que é preciso agir. Sócrates, quando duas coisas, uma maior, outra menor, possuem o mesmo nome, são elas diferentes, enquanto possuem o mesmo nome, ou semelhantes. Glauco, semelhantes. Sócrates, assim sendo, o homem justo, enquanto justo, não será diferente da cidade justa, mas semelhante a ela. Glauco, sem dúvida. Sócrates, ora, a cidade foi por nós considerada justa quando cada uma de suas classes se ocupava de sua tarefa específica. Por outro lado, nós a consideramos moderada, corajosa e sábia pelas disposições e as qualidades dessas mesmas classes. Glauco, é verdade. Sócrates, portanto, meu amigo, consideraremos da mesma forma o indivíduo, quando a sua alma encerra essas mesmas partes que correspondem às três classes do Estado. Glauco, e absolutamente necessário. Sócrates, estamos, então, meu amigo, às voltas com uma questão embaraçosa em relação à alma. Saber se ela tem ou não em si mesma estas três partes. Glauco, a mim não parece embaraçosa. Talvez, Sócrates, o provérbio tenha razão ao afirmar que as coisas belas são difíceis. Sócrates, sou do mesmo parecer. Mas quero que conheças perfeitamente, Glauco, a minha opinião. Pelos métodos que empregamos nesta discussão nunca atingiríamos o objetivo da nossa pesquisa, pois o caminho é outro, mais longo e complicado. Contudo, talvez cheguemos a resultados a respeito do que dissemos e analisamos até agora. Glauco, não devemos contentar-nos com isso? Quanto a mim, é o que basta. Sócrates, também a mim basta. Glauco, não desanimes, então, e continua em tua análise. Sócrates, e preciso convir que, em cada um de nós, se encontram as mesmas formas e os mesmos caracteres que na cidade.
Pois é a partir daí que passam para ela. De fato, seria ridículo acreditar que o caráter irascível de certas cidades não se origina nos cidadãos com fama de possuírem, como os trácios, os citas e quase todos os povos do norte. Ou que não acontece a mesma coisa com o amor ao conhecimento, que se poderia atribuir especialmente aos habitantes do nosso país, ou com o amor às riquezas, que se atribui sobretudo aos fenícios e aos egípcios. Glauco, não há dúvida. Sócrates, e assim que as coisas acontecem e não é difícil entender. Glauco, claro que não. Sócrates, difícil, sim, será decidir se é pelo mesmo elemento que realizamos cada uma das nossas ações ou determinada ação por um dos três elementos. Se julgamos por um, nos irritamos por outro, desejamos por um terceiro os prazeres da comida, da reprodução e todos os da nossa família, ou então, se a alma inteira intervém em cada uma dessas operações, quando somos chamados a realizá-las. Isto é que será difícil de determinar satisfatoriamente. Glauco, também creio. Sócrates, procuremos determinar desta maneira se esses elementos são idênticos entre si ou diferentes. Glauco, de que maneira? Sócrates, e evidente que o mesmo sujeito, ao mesmo tempo e a respeito do mesmo objeto, não é capaz de produzir ou experimentar efeitos contrários. De maneira que, se descobrirmos aqui contrários, saberemos que há, não um, mas vários elementos. Glauco, que seja. Sócrates, ouve, pois, o que vou dizer. Glauco, fala. Sócrates, é possível que a mesma coisa esteja ao mesmo tempo imóvel e em movimento, na mesma das suas partes? Glauco, de jeito nenhum. Sócrates, certifiquemo-nos ainda mais, para que não surjam dúvidas à medida que avançamos. Se alguém afirmasse que um homem que só consegue mexer os braços e a cabeça está ao mesmo tempo imóvel e em movimento, julgo que diríamos que não devemos exprimir-nos assim, mas dizer que uma parte do seu corpo está imóvel e a outra em movimento. Não é assim? Glauco, perfeitamente. Sócrates, mas, se o nosso interlocutor afirmasse que o peão está completamente imóvel e em movimento quando gira retido no mesmo lugar por sua ponta, ou que se dá o mesmo com qualquer outro objeto que se move em círculo em torno de um ponto fixo, por certo que não admitiríamos. Diríamos que não é nas mesmas partes que tais objetos estão em repouso e em movimento. Diríamos que tem um eixo e uma circunferência, que em relação ao eixo estão imóveis, pois o eixo não se inclina para nenhum dos lados, e que relativamente à circunferência se movem circularmente. Mas quando o corpo em movimento inclina com ele a linha de eixo para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, então não está absolutamente imóvel. Glauco, seria uma resposta perfeita. Sócrates, então, não nos deixaremos perturbar por tais objeções, assim como não deixaremos que nos convençam de que o mesmo sujeito, nas mesmas partes e relativamente ao mesmo objeto, experimenta ou produz ao mesmo tempo duas coisas opostas. Glauco, quanto a mim, sem dúvida que não me deixarei convencer. Sócrates, entretanto, para não sermos obrigados a perder tempo analisando todas as objeções semelhantes e certificando-nos da sua falsidade, consideremos o nosso princípio verdadeiro e sigamos em frente, depois de termos admitido que, se alguma vez ele se mostra falso, todas as conclusões a que tivermos chegado serão nulas. Glauco, isso mesmo que devemos fazer. Sócrates, dize-me agora, aprovar e desaprovar, desejar uma coisa e recusá-la, chamar a si e repelir, são ações contrárias entre si, quer se trate de atos, quer de estados, já que isso não implica nenhuma diferença. Glauco, obviamente que são contrárias. Sócrates, colocarás a sede, a fome, os apetites em geral e também o desejo e a vontade na primeira classe desses contrários que acabamos de mencionar? Por exemplo, não dirás que a alma daquele que deseja busca o objeto desejado ou atrai a si o que gostaria de possuir, ou ainda, à medida que pretende que uma coisa lhe seja dada, responde a si mesma, como se alguém a interrogasse, que aprova essa coisa, devido ao desejo que tem de obtê-la? Glauco, direi. Sócrates, mas, não consentir, não querer, não desejar, não é o mesmo que repelir, afastar de si? E não são estes estados da alma contrários aos precedentes? Glauco, sem dúvida. Sócrates, então, não diremos que temos certos desejos, como a sede e a fome, que são os mais fortes de todos? Glauco, sim, diremos. Sócrates, um objetiva a bebida e o outro, a comida. Glauco, claro. Sócrates,
A sede, como tal, pode ser algo mais do que o mero desejo de beber? Por exemplo, é sede de bebida quente ou fria, em grande ou pequena quantidade, enfim, de um determinado tipo de bebida? Ou é o calor que, somado à sede, provoca o desejo de beber frio, ou o frio, o de beber quente? Mas a sede, em si mesma, é apenas o desejo do objeto natural, a bebida, como a fome é o desejo de comida. Glauco, é verdade. Cada desejo considerado em si mesmo não é senão desejo do objeto natural, correspondendo àquilo que se lhe acrescenta esta ou aquela qualidade desse objeto. Sócrates, e que não venham, pois, a nos objetar dizendo que ninguém deseja bebida, mas a boa bebida, nem a comida, mas a boa comida, sendo que todos os homens desejam as boas coisas. E se a sede é desejo, tem por objetivo uma boa coisa, seja essa coisa qual for, bebida ou outra. O mesmo acontece com os outros desejos. Glauco, entretanto, essa objeção parece ter certa importância. Sócrates, porém, com certeza, todo objeto relacionado com outros, considerado numa das suas qualidades, está, julgo eu, relacionado com esse objeto. Considerado em si mesmo, está relacionado somente consigo mesmo. Glauco, não te compreendo. Sócrates, não compreendes que o que é maior o é somente em relação a outra coisa menor? Glauco, isso eu compreendo. Sócrates, e o que é muito maior o é somente em relação ao que é muito menor? Glauco, sim. Sócrates, e que se é ou será maior, é porque tem relação com algo que foi menor ou que o será? Glauco, não há dúvida. Sócrates, da mesma maneira, quanto ao mais em relação ao menos, quanto ao dobro em relação à metade, ao mais pesado em relação ao mais leve, ao mais rápido em relação ao mais lento, ao quente em relação ao frio e quanto a todas as outras coisas semelhantes, não se dá o mesmo? Glauco, perfeitamente. Sócrates, e o mesmo princípio não vale para as ciências? A ciência considerada em si mesma tem por objetivo o que é passível de ser conhecido, mas uma determinada ciência tem por objeto um conhecimento específico. Explico-me. Quando nasceu a ciência de construir casas, não foi diferenciada das outras com a denominação de arquitetura? Glauco, é verdade. Sócrates, foi diferenciada porque não era parecida com nenhuma outra ciência? Glauco, sim. Sócrates, e isso não aconteceu porque possui um objeto determinado? E não ocorre a mesma coisa com todas as outras artes e todas as outras ciências? Glauco, ocorre. Sócrates, se agora me compreendeste, reconhecerás que era isso que eu queria dizer. Todo objeto relacionado com outros, considerado em si mesmo, relaciona-se apenas consigo mesmo, considerado numa das suas qualidades em relação a esse objeto. Aliás, não afirmo que o que está relacionado com esse objeto seja semelhante a esse objeto, que, por exemplo, a ciência da saúde e da doença sejam sã ou malsã e a ciência do bem e do mal, boa ou má. Mas, quando a ciência deixa de ser ciência do conhecível em si mesma, porém de determinado objeto, adquire uma determinação e, por isso, já não é denominada simplesmente ciência, mas ciência médica, caracterizando-se pelo seu objeto particular. Glauco, compreendo teu raciocínio e o considero exato. Sócrates, e não situarás a sede, pela sua natureza, na classe das coisas relacionadas com outras? Glauco, eu a situarei relacionada com a bebida. Sócrates, assim, determinada sede relaciona-se com determinada bebida. Mas a sede em si mesma não se relaciona com uma bebida em grande ou em pequena quantidade, boa ou má, numa palavra, com uma espécie particular de bebida. A sede em si mesma relaciona-se, por natureza, com a própria bebida. Glauco, perfeito. Sócrates, logo, a alma daquele que tem sede não quer senão beber. É isso que deseja e a que se predispõe. Glauco, evidentemente. Sócrates, quando, pois, alguém se predispõe a beber e algo faz retroceder, trata-se de um princípio diferente do que provoca sede e o impele cegamente a beber. Porque reconhecemos que o mesmo princípio não pode provocar ao mesmo tempo efeitos contrários. Glauco, certamente que não. Sócrates, de maneira semelhante, creio que seria errado afirmar que as mãos do arqueiro esticam e largam o arco ao mesmo tempo, mas pode-se dizer que uma das mãos o estica e a outra o larga. Glauco, com certeza. Sócrates, e às vezes não se encontram pessoas que, embora tendo sede, se recusam a beber? Glauco,
sim, a miúde e em grande número. Sócrates, que diremos de tais pessoas senão que existe em sua alma um princípio que as manda beber e outro que as proíbe, sendo este último mais forte que o primeiro? Glauco, é o que penso. Sócrates, o princípio que as inibe de beber se origina da razão? Aquele que o impele e lhe governa a alma é provocado por disposições doentias? Glauco, evidentemente. Sócrates, com razão, pois, não estaremos equivocados ao considerar que se trata de dois elementos diferentes entre si e ao denominar aquele pelo qual a alma raciocina seu elemento racional e aquele por causa do qual ela ama, tem fome, tem sede, se atira com ímpeto a todos os outros desejos o seu elemento irracional, que desperta concupiscência, amigo de cedas satisfações e de certos prazeres. Glauco, não estaremos equivocados ao pensar assim. Sócrates, admitamos então que distinguimos estes dois elementos na alma. Mas a cólera, com o concurso da qual nos indignamos, constitui um terceiro elemento ou é da mesma natureza que um dos outros dois, e de qual deles? Glauco, creio que da mesma natureza que o segundo, o que desperta concupiscência. Sócrates, também creio, porque aconteceu-me de ouvir contar que Leôncios, filho de Aglaion, ao voltar um dia do Pireu, seguia pela parte exterior da muralha setentrional quando viu cadáveres estendidos perto do carrasco. Ao mesmo tempo que um grande desejo de observá-los, sentiu repugnância e afastou-se. Durante alguns instantes lutou consigo e escondeu o rosto com as mãos. Mas, por fim, dominado pelo desejo, arregalou os olhos e, correndo na direção dos cadáveres, gritou: "Aí tendes, maus gênios, fartai-vos deste belo espetáculo." Glauco, eu também ouvi contar isso. Sócrates, esta história mostra que às vezes a cólera luta contra os desejos e, por isso, diferencia-se deles. Glauco, sim, é verdade. Sócrates, observamos também, em muitas outras ocasiões, que quando um homem é arrastado à força pelos desejos, apesar da razão, se revolta contra o que lhe faz violência e que, nesta batalha entre dois princípios, a cólera colocasse como aliada ao lado da razão. Jamais, eu acredito, a viste associada ao desejo, em ti mesmo ou nos outros, quando a razão decide que determinada ação não deve ir contra a sua decisão. Glauco, certamente que não. Sócrates, mas quando um homem admite estar errado, não é menos capaz, quanto mais nobre for, de se exaltar, suportando a fome, o frio ou qualquer outro desconforto, contra aquele que, conforme acredita, o faz sofrer justamente? Por outras palavras, não se recusa a descarregar a sua cólera sobre aquele que o trata assim? Glauco, é a pura verdade. Sócrates, quando, porém, se julga vítima de uma injustiça, não é então que se inflama, se irrita, combate do lado que lhe parece justo, mesmo que sofra fome, frio e todas as provações do gênero, e firme em suas convicções, triunfa, sem se desviar desses sentimentos generosos antes de ter realizado seu propósito, até que se vingue ou sucumba ou que, à maneira do pastor que acalma seu cão, a razão o acalme e sossegue? Glauco, essa comparação é inteiramente exata. Por isso é que decidimos que na nossa cidade os guerreiros ficariam sujeitos aos magistrados como os cães aos seus pastores. Sócrates, compreendes à perfeição o que quero dizer, mas te peço que faças ainda outra reflexão. Glauco, qual? Sócrates, e que, ao contrário do que pensávamos há pouco, a cólera nos aparece agora bem diferente. Efetivamente, há pouco pensávamos que ela se ligava a um elemento que gera concupiscência, ao passo que agora afirmamos que quando uma sedição se ergue na alma, é a cólera que pega em armas a favor da razão. Glauco, com certeza. Sócrates, é, porém, diferente da razão ou de uma das suas formas, de modo que não haveria três elementos na alma, mas apenas dois, o racional e o concupiscível? Ou então, assim como três classes compunham a cidade, mercadores, guerreiros e magistrados, assim também, na alma, o impulso irascível constitui um terceiro elemento, aliado natural da razão, a menos que uma má educação o tenha corrompido? Glauco, existe necessariamente um terceiro elemento. Sócrates, sim, sem dúvida, se revela distinto do elemento racional, como se revelou distinto do concupiscente. Glauco, isso não é difícil de reconhecer. Com efeito, pode-se observá-lo nas crianças. Desde o nascimento estão sujeitas à cólera, mas algumas parece que nunca recebem a razão e a maioria recebe à tarde. Sócrates, tens razão.
E isso também se passa com os animais. E o verso de Homero testemunha-o: Ulisses, batendo no peito, conteve o coração. É evidente que Homero representa aqui dois princípios distintos. A razão, que reprime a cólera depois de haver raciocinado sobre o que é melhor ou pior fazer. Outro, que se exalta de forma insensata. Glauco, muito bem dito. Sócrates, chegamos, afinal através de inúmeros obstáculos penosamente superados, a estabelecer que existem, na cidade e na alma do indivíduo, princípios correspondentes e iguais em número. Glauco, cedo. Sócrates, consequentemente, já não é necessário que o indivíduo seja sábio do mesmo modo e pelo mesmo princípio que a cidade? Glauco, sim, sem dúvida. Sócrates, e que a cidade seja corajosa pelo mesmo princípio e do mesmo modo que o indivíduo. Enfim, que tudo que diz respeito à virtude se encontre igualmente numa e noutro. Glauco, e necessário. Sócrates, então, amigo Glauco, afirmaremos que a justiça tem no indivíduo o mesmo caráter que na cidade. Glauco, concordo também com isso. Sócrates, mas não podemos nos esquecer de que a cidade era justa pelo fato de cada uma das suas três classes se ocupar da sua própria tarefa. Glauco, não creio que o tenhamos esquecido. Sócrates, lembremo-nos então de que se cada um de nós desempenhar a sua tarefa própria, será também justo e desempenhará a tarefa que lhe é própria. Glauco, sim, precisamos nos lembrar disso. Sócrates, portanto, não compete à razão mandar, por ser sábia e possuir a responsabilidade de velar pela alma, e a cólera obedecer à razão e defendê-la? Glauco, sim, com certeza. Sócrates, mas não é, como afirmamos, um misto de música e ginástica que conciliará estas partes, fortificando e alimentando uma delas com belos discursos e com os conhecimentos científicos, acalmando, abrandando a outra pela harmonia e pelo ritmo? Glauco, sem dúvida. Sócrates, e estas duas partes assim educadas, realmente adestradas e instruídas para desempenhar o seu papel, dominarão e conterão o elemento concupiscente, que ocupa o maior espaço na alma e que, por natureza, é insaciável. Irão vigiá-lo para evitar que, saciando-se dos prazeres do corpo, se desenvolva, revigore e, em vez de se ocupar da sua tarefa, busque subjugá-los e dominá-los, o que não convém a um elemento da sua espécie, e subverta toda a vida da alma. Glauco, com toda certeza. Sócrates, e nos defenderão melhor dos inimigos externos, com toda a alma e todo o corpo, a primeira decidindo, o segundo lutando sob as ordens da primeira e executando corajosamente os projetos elaborados por esta. Glauco, perfeitamente. Sócrates, denominamos corajoso, pois, um homem levando em consideração o lado irascível de sua alma, quando esta parte salvaguarda, através de sofrimentos e prazeres, as deliberações a respeito do que se deve ou não recear. Glauco, é verdade. Sócrates, e por nós denominado sábio levando em consideração essa pequena parte dele mesmo que governa e enuncia estas deliberações, parte que possui também conhecimento do que é proveitoso a cada um dos três elementos da alma e a todos em conjunto. Glauco, estou de acordo. Sócrates, mas nós não o denominamos moderado por causa da amizade e harmonia que existe entre o elemento que manda e os que lhe obedecem, quando estes últimos concordam em que a razão deve governar e não a revolta contra ela. Glauco, não há dúvida de que a moderação não é diferente na cidade e no indivíduo. Sócrates, portanto, o indivíduo será justo pelo motivo e da maneira que tantas vezes afirmamos. Glauco, necessariamente. Sócrates, mas será que a justiça se enfraqueceu a ponto de nos parecer diferente do que era na cidade? Glauco, não acredito. Sócrates, se ainda subsistisse alguma dúvida em nossa alma, poderíamos suprimi-la totalmente comparando a nossa definição da justiça com as noções comuns. Glauco, quais? Sócrates, suponhamos que precisássemos decidir a respeito da nossa cidade e do homem que, por natureza e educação, é semelhante a ela. Será possível acreditar que este homem, tendo recebido um depósito de ouro ou prata, o tenha desviado em proveito próprio? E tu crês que alguém o julgaria mais capaz de semelhante ação do que aqueles que não lhe são semelhantes? Glauco, não creio. Sócrates, mas esse homem não será igualmente incapaz de cometer sacrilégio, furto e traição, tanto particularmente, em relação aos amigos, como publicamente, em relação à sua cidade? Glauco, será incapaz. Sócrates,
E, logicamente, de forma alguma faltará a sua palavra, quer se trate de juramentos, quer de outras promessas. Glauco, por certo. Sócrates, e quanto ao adultério, ao desrespeito aos pais e à falta de piedade em relação aos deuses, combinam mais com os outros do que com ele? Glauco, mais aos outros, naturalmente. Sócrates, e a causa de tudo isso não reside no fato de que cada elemento de sua alma desempenha sua tarefa específica, tanto para mandar, quanto para obedecer. Glauco, não pode ser outra coisa. Sócrates, e ainda te perguntas se a justiça é algo diferente do poder que produz homens e cidades assim? Glauco, certamente que não. Sócrates, aqui está, portanto, perfeitamente realizado o nosso sonho, a respeito do qual declarávamos ter dúvidas, a saber, que seria bastante provável que, logo que iniciássemos a fundação da cidade, nos depararíamos com determinado princípio e modelo da justiça. Glauco, assim é, de fato. Sócrates, portanto, meu amado Glauco, quando exigíamos que o sapateiro, o carpinteiro ou qualquer outro artesão exercesse bem seu ofício sem intrometer-se em outras atividades, estávamos estabelecendo sem querer uma imagem da justiça. Glauco, aparentemente. Sócrates, com efeito, a justiça se parece perfeitamente com esta imagem, com a única diferença de que ela não governa os assuntos externos do homem, mas apenas seus assuntos internos, seu ser verdadeiro, não deixando que nenhum dos elementos da alma exerça uma tarefa que não lhe é específica, nem que os outros elementos usurpem mutuamente suas respectivas funções. Ela pretende que o homem coloque em perfeita ordem os seus reais problemas domésticos, que assuma o comando de si mesmo, se discipline e conquiste a sua própria amizade, que institua um acordo perfeito entre os três elementos da sua alma, assim como entre os três tons extremos de uma harmonia, o mais agudo, o mais grave, o médio e os intermédios, se os houver, e que, ligando-os uns aos outros, se transforme, de múltiplo que era, em uno, moderado e harmonioso, que somente então se preocupe, se precisar se preocupar, em obter riquezas, em cuidar do corpo, em exercer sua atividade na política ou nos assuntos privados, e que em todas essas ocasiões considere justa e honesta ação que salvaguarda e contribui para completar a ordem que implantou em si mesmo, e sabe a ciência que governa essa ação, que, ao contrário, considere injusta ação que destrói essa ordem, e ignorante a opinião que governa esta última ação. Glauco, tudo isso é a mais pura verdade, meu caro Sócrates. Sócrates, que seja. Agora, se afirmássemos que descobrimos o que é o homem justo, a cidade justa, e em que consiste a justiça em um e na outra, creio que não nos enganaríamos em demasia. Glauco, por certo que não. Sócrates, vamos, então, afirmá-lo? Glauco, sim. Sócrates, certo. Resta-nos, julgo eu, analisar a injustiça. Glauco, claro que sim. Sócrates, pode a injustiça ser outra coisa que não uma sublevação dos três elementos da alma, uma confusão, uma usurpação das suas respectivas tarefas, a revolta de uma parte contra o todo para conquistar uma autoridade a qual não tem direito, visto que a sua natureza destina a obedecer àquela que foi gerada para governar? E daí, afirmamos nós, é dessa perturbação e dessa desordem que se origina a injustiça, a intemperança, a covardia, a ignorância, enfim, todos os vícios. Glauco, com toda certeza. Sócrates, e dado que conhecemos a natureza da injustiça e da justiça, já percebemos com clareza em que consistem a ação injusta e a ação justa. Glauco, como assim? Sócrates, porque elas não diferem das coisas sãs e das nocivas. O que estas significam para o corpo, elas significam para a alma. Glauco, em que sentido? Sócrates, as coisas sãs engendram a saúde e as nocivas, a enfermidade. Glauco, assim é. Sócrates, da mesma forma, as ações justas não originam a justiça e as injustas, a injustiça? Glauco, sim. Sócrates, engendrar a saúde é estabelecer, conforme a natureza, as relações de comando e submissão entre os diferentes elementos do corpo. Engendrar a doença é permitir-lhes comandar ou ser comandados um pelo outro ao arrepio da natureza. Glauco, isso está claro. Sócrates, pela mesma razão, engendrar a justiça não significa estabelecer, conforme a natureza, as relações de comando e submissão entre os diferentes elementos da alma?
E engendrar a injustiça não significa permitir-lhes comandar ou ser comandados um pelo outro ao arrepio da natureza? Glauco. Sem dúvida. Sócrates. Consequentemente, a virtude significa, julgo eu, saúde, beleza, boa disposição de ânimo. E o vício, ao contrário, significa doença, feiura, fraqueza. Glauco. Assim é. Sócrates. Mas as boas ações não levam à virtude e as más, ao vício? Glauco. Necessariamente. Sócrates. Agora, só nos resta analisar se é conveniente agirmos com justiça, dedicarmos-nos ao que é honesto e justo, sejamos ou não reconhecidos como tais, ou praticarmos a injustiça e sermos injustos, mesmo que não sejamos castigados e o castigo não nos tome melhores. Glauco. Mas, Sócrates, julgo essa análise ridícula. Se a vida parece insuportável quando acontece a ruína do corpo, mesmo com todos os prazeres da mesa, com toda a riqueza e todo o poder possíveis, com maior razão o é quando seu princípio é alterado e corrompido, mesmo que se tenha o poder de fazer tudo o que se quer, salvo evitar o vício e a injustiça e praticar a justiça e a virtude. Isto é, se as coisas forem exatamente da maneira como as descrevemos. Sócrates. Esta análise seria de fato ridícula. No entanto, uma vez que alcançamos um ponto de onde podemos divisar com a maior clareza que é essa verdade, não devemos desanimar. Glauco. Não, por Zeus, jamais devemos desanimar. Sócrates. Aproxima-te, pois, para descobrires sob quantas formas se apresenta o vício. Ao menos, aquelas que, em meu julgamento, merecem a nossa atenção. Glauco. Estou a seguir-te, mostre-as. Sócrates. Muito bem. Olhando as coisas do ponto de observação em que nos encontramos, pois foi aqui que a discussão nos trouxe, parece-me que existe uma única forma da virtude e que as formas do vício são numerosas, embora apenas 4 mereçam ser aqui analisadas. Glauco. Que queres dizer? Sócrates. Que talvez existam tantas espécies de almas quantas forem as diversas formas de governo. Glauco. E quantas são? Sócrates. 5 espécies de formas de governo e 5 espécies de almas. Glauco. Indica-as então. Sócrates. A forma de governo que nós expusemos é uma delas, apesar de que seja possível designá-la por 2 nomes. Pois, se entre os magistrados há um homem que se sobrepõe aos outros, chamamos esta forma de monarquia. Se a autoridade é compartilhada por vários homens, chamamos de aristocracia. Glauco. Exatamente. Sócrates. Mesmo assim, afirmo que se trata de uma única espécie de constituição. Pois, quer o mando esteja nas mãos de um só homem, quer nas de vários, isto não altera as leis fundamentais da cidade, se estiverem vigorando os princípios de educação e de instrução que nós descrevemos. Glauco. Totalmente coerente. Fim do livro 4. Esperamos que tenha curtido cada minutinho. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade.